And I'll try to interpret him. Eu vou tentar traduzi-lo. Before we go ahead, Antes de continuarmos, something interesting is happening. algo interessante está acontecendo. Every word that we are speaking here, Todas as we are palavras que sharing, nós the estamos studies that we are sharing compartilhando on aqui, Wednesday. os estudos que estamos compartilhando nas quartas-feiras, There is a connection with something that is happening around. tem algo que está acontecendo. So the first one, O primeiro, when I preached here, eu preguei aqui, then on Sunday we went to Bournemouth e no domingo nós fomos para Bournemouth, and we visited the church there. visitamos uma igreja ali, And the preacher there, he was speaking the same thing. e o pregador ali estava falando a mesma palavra. Then, when I spoke about the prayer E quando eu falei sobre oração, on Wednesday, then on Sunday in Brazil, no in domingo, one of no our Brasil, churches there in em uma das Brazil, nossas igrejas ali, God was speaking there. The Deus same estava thing, a falando little ali bit longer a because mesma, they a have mesma more time. palavra, um pouco mais longa. And this last one Nessa última, that I preached on Wednesday, I shared on que eu Wednesday, compartilhei com vocês na quarta-feira, I believe that God is going to complete it today. eu acredito que Deus vai completar essa palavra hoje. Amen. Amém? So there is a connection, and a spiritual connection Então tem uma conexão espiritual of everything that we are doing. de tudo que nós estamos fazendo. So you can't miss this. Então você não pode perder isso. You can't miss those studies, Você não pode perder aqueles and you estudos. cannot miss the services. Não pode faltar nas reuniões. And what we learn, E aquilo que nós aprendemos, we have to put in practice, nós precisamos in colocar action. em prática, em ação. Amen. Amém? If you learn anything, Se você aprender qualquer but you coisa, don't use it, mas você não usar, what is it for? para quê? Waste. It's waste of your time, Desperdício do seu tempo. waste of God's time. No, God never wastes his time. Deus nunca perde o tempo dele. But he wants us, he's teaching us Mas Ele so quer that nos we have ensinar better life. nós possamos ter uma vida melhor. Amen. Amém? So let's pay attention to what Então God is vamos speaking prestar to us. atenção naquilo que Deus está falando conosco, Amen. Amém. Because it's very important. porque é muito importante. Amém. Amém. Paz. Peace. Então, So, assim como o Clarino falou aqui, as Clarindo has said here, tudo que a gente tem estudado, tudo que a gente tem que ouvido e ministrado, everything that we have studied, heard, and ministered, tem uma conexão. there is a connection. E essa conexão é Deus. And this connection is God. Da última vez que eu ministrei aqui, The last time that I preached here, eu falei de Abraão, I talked about Abraham quando ele foi sacrificar Isaac. when he went to sacrifice Isaac. E eu falei para vocês que a nossa vida, And I said that our lives, a gente consegue comparar com a vida de Abraão. we can compare it with Abraham's life. Em Gênesis 12, In Genesis 12, Edgar, isso. oh, it's over there. Se você quiser colocar no inglês, Edgar, eu vou ler aqui em português, aí deixa em inglês. Mais um. Thank you. Foi o chamado de Abraão. That was the calling of Abraham. Foi onde que começou a história de Abraão. That's when Abraham's history started. A história dele com Deus. His history with God. No versículo 1, At the verse 1. então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei.
So the Lord said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." Quando eu me cheguei a Cristo, When I came to Jesus, eu penso que eu estava que nem Abraão. I think I was like Abraham. Abraão estava vivendo, apesar que Abraão estava vivendo num lugar rico, Even although Abraham was living in a rich place, eu não vivia, I didn't live in a rich place. mas eu tinha vários deuses, But I had many gods. mas eu não tinha o verdadeiro Deus. But I didn't have the true one. Eu tinha crescido I grew up e aprendido and learned sobre vários deuses, about many gods. mas nenhum desses But deuses none of these gods, não supriu a necessidade que eu tinha. they supply the need that I did, fulfill the need I had. Mas quando eu encontrei Jesus But Cristo, when I met Jesus Christ, aconteceu algo diferente na minha something vida. different happened. Na última lição, aqueles que assistiram sobre a última lição que o Clarindo The ministrou na ones quarta-feira, who watched the last lesson, Clarindo taught, ele falou de uma vida social. he spoke about the social life. E a gente vamos falar sobre isso aqui hoje. And we are going to talk a little bit about it. E eu falei para ele, falei assim, minha pregação já está pronta. And he said to Clarindo, my preaching is already done, Mas tem uma coisa a ver aí. but there's something related to it. Assim como o Clarindo falou que eu estou fazendo um curso, As Clarindo said that I'm studying, nós estamos estudando sobre a igreja. we're learning about the church. E a igreja In the church, era chamado de chamados para fora. and the church, the word church, is the meaning is called out Mas era chamado para fora do mundo. of the world. E Deus estava tirando Abraão de um lugar So God was taking Abraham out of a place para outro lugar, to another place que ele ainda mostrar. that he would show. Quando eu converti, When I converted, uma coisa que eu falei para Deus, one thing that I said to God, eu falei, Deus, tudo aquilo que você me pedir, so God, everything that you ask me, tudo aquilo que o Senhor falar para mim fazer, everything that you tell me to do, tudo aquilo que eu precisar de mudar, everything that I need to be changed, eu vou fazer. I will do it. Mas uma coisa eu te peço, But one thing I ask you, muda a minha vida, change my life, muda a minha história. change my history, Eu quero a minha família de volta. and I want my family back. Eu acho que todos aqui sabem, I believe everyone here knows quando eu me converti, that when I came to Jesus, eu tinha me separado da Gisele I was separated from Gisele, e estava vivendo longe, em outra cidade, and I was longe, living in another city far from my city, longe da minha família, dos meus far, filhos, far from my family, from my children, e eu queria eles de volta. and I want them back. Eu queria estar com eles. I would like to be with them. Mas do jeito que nós vivíamos antes, But the way that we were living before, não servia para mim. we couldn't do it. Não dava para continuar. We couldn't continue with that type of life. Uma coisa que eu pedi para Deus, So one thing that I asked for the Lord, me muda. change me. Eu quero ser uma pessoa melhor. I want to be a better person. Sorry. E naquele dia, And on that day, eu tive uma certeza I had the assurance que Deus me ouviu. that God heard me. E a minha conversão não foi fácil. And my conversion was not easy. Eu era uma pessoa muito difícil. I was a very difficult person. Era alcoólatra. I was addicted to alcohol. Eu fumava. I smoked. E eu não conseguia tratar bem a minha esposa. And I couldn't treat my wife very well. E eu não era um pai de família. I wasn't a good father. Já aconteceu de eu sair de casa numa sexta-feira And it happened that I left home on Friday e voltar numa segunda, and come back home on Monday para me ter que ir para o trabalho. so that I could go to work. Isso não é um pai de família. This is not a father E eu falei, Deus, eu quero way. mudar.
So I asked God, I want to change. Eu tinha um exemplo dentro de casa, I had an example at home, na casa dos meus pais. in my parents' house. Meu pai e minha mãe, My father and my mother, eles viviam brigando, discutindo dentro de they casa. were always having arguments at home. Meu pai tinha problema com álcool também. My father was addicted to alcohol as well. E quando eu era criança, So when I was a child, eu tinha falado, I said, eu não quero ser desse jeito. I don't want to be like that. Eu quero ter uma família. I want to have a family. Mas quando eu percebi, But when I realized eu estava morando com a menina, I was living with a girl, e já era pai, and I was already a father, e eu tinha um sonho. and I had a dream. Eu tinha um sonho de casar. I had a dream to get in marriage. Eu tinha um sonho de pôr um terno. I had a dream to dress up, to wear a suit. Eu tinha um sonho de ver a minha noiva entrando na igreja. I had a dream of seeing my bride coming through the church. Eu sou romântico. I'm romantic. E eu tinha esse sonho. And I had this dream. Geralmente esse sonho é das mulheres. In general, this dream belongs to women. Mas eu tinha esse sonho. But I had this dream. E eu nunca tinha falado para ninguém. And I had never spoken about that to any person. E quando eu percebi, eu já estava morando com uma mulher. And when I realized I was already living with a girl, E nós já tínhamos 2 filhos. and we had already had 2 children. Só que Deus, But God, Ele é perfeito. He's perfect, E Ele sabe todas as coisas. and He knows everything. O Clarindo falou algo aqui antes, Clarindo said something earlier, que Deus não perde tempo. that God doesn't waste time. Por quê? Why? Porque Deus, Because God, Ele é dono do tempo. He is the time owner. Esse tempo que nós vivemos, The time that we are living, a gente não conseguimos, Deus não faz parte dele. the time that we live, God does a part of it. Deus, God, Ele é o começo, He is the beginning, o meio the middle, e o fim. and the end. Ele é tudo. He's everything. O tempo não consegue parar Deus, The time cannot stop God, mas Deus consegue parar o tempo. but God can stop E Ele time, pode voltar ao tempo. and He can go backwards in time. E quando Abraão foi para outra terra, So when Abraham went to another place, próximo versículo, the next verse, ele recebeu uma promessa. he got a promise. Lá, Deus falou que Ele ia fazer dele uma grande nação. God told him that he would make a big nation of Abraham, from Abraham. E quando eu comecei a caminhar com Jesus, And when I started walking with Jesus, eu comecei a lembrar de muitas promessas. I started remembering many promises. Já aconteceu de eu estar dentro de um ônibus, It happened that I was in a bus. o rapaz que trabalhava no ônibus The man who worked in the bus chegou para mim, came to me falou, posso te falar algo? and he said to me, "Can I say something to you?" Eu falei, pode. I said, "Yes, of course. Ele falou assim, é de Deus. It's from God." Eu falei, se é de Deus, então fala. So if it's from God, please tell me. Ele falou assim, Deus God, he said, God vai te usar muito, is going to use you a lot. mas você But you need need crer nisso. to believe in this. Nós devemos crer nas promessas de Deus. We need to believe in God's promises. O próximo versículo. The next verse, Deus God falou que ia abençoar Abraão, said that he would bless Abraham, e os que amaldiçoarem, and the ones who cursed him, Deus ia amaldiçoar essas pessoas. God would curse them as well. Então não é você, So it's not you não é você que tem que amaldiçoar as that pessoas. has to curse other people. O seu papel, Your role o meu papel, and my role é abençoar as is to pessoas. bless people. Aquelas pessoas que fazem mal para você, The ones who do bad things against you, você só tem que entregar elas para Deus. you have to give them to God. Você não tem que... É Deus que luta as suas batalhas. It is God who fights your battles. Você não tem que preocupar. You don't need to get worried.
Eu sei que é difícil. I know that it's difficult. Eu me converti primeiro. I came to Jesus first, A minha conversão, eu falei que não foi fácil. and I said that my conversion was easy. Demorou quase 2 anos para Gisele converter. It took about 2 years to Gisele to come to Jesus. Eu ia para a igreja, I used to go to the church, a Gisele queria ficar em casa, and Gisele wanted to stay at home, ou ela queria ir para alguma festa. or she wanted to go to a party. Ela não ia em festa em bares, em boate, essas coisas. She wouldn't go to pubs or to general parties. Ela ia para festas de famílias, She would go to family parties, mas eu queria ir para a igreja. but I would like to go to the church. Quando eu me converti, So when I converted, eu tive que esperar quase 2 anos I had to wait for 2 years, about 2 years, para Gisele converter, so that Gisele could come to the Lord, para convert, depois nós casarmos. so that we could get married. Eu tive que esperar. I had to wait, E eu esperei em Deus. and I waited upon the Lord. Não foi fácil, It wasn't easy, mas glória a Deus, ela converteu. but praise be the Lord, she converted, E eu confiei em Deus. and I trusted in God. O Clarino falou que na nossa vida social, Clarino said that in our social life, a gente devemos ser embaixadores de Cristo, a palavra correta. we have to be Christ's ambassadors. A gente devemos apresentar Cristo. We have to show up Christ. A gente não devemos pegar esse mundo e trazer para a nossa We vida. don't need to take the world and bring to our lives. A gente devemos pegar a nossa vida We have to take our lives e apresentar para esse mundo. and to show it to the world. Às vezes pessoas da igreja Sometimes people from the church ou amigos or friends, perguntavam: por que você não volta com a Gisele? they ask me, why don't you go back to Gisele? Vocês dois já têm filhos, They said, you both, you have already 2 children. You've got 2 children. vocês já moraram juntos You várias lived vezes. together for many years. Foi porque eu estou esperando no Senhor. And my answer was, I'm still waiting in the Lord. Aquela Gisele que eu conheci no passado The Gisele that I met in the past e aquele Éder do passado and the Eder from the past, não deram certo. they didn't go well. Então precisa de novo homem e uma nova mulher. So there is a need of a new man and a new woman. E nós esperamos, e glória a Deus, And we waited and praised the Lord. depois disso, After that, nós tivemos a Radassa. we had Hadassah. Hey, hallelujah. E quando nós fomos fazer tudo certo, And when we started doing the things the right way, os nossos pastores lá no Brasil, our pastors there in Brazil, você sabe que você vai ter que pedir a bênção dos pais da Gisele. they told me, you know that you have to ask for her parents' blessings. Eu falei: mas eu já tive 2 filhos com ela. But I said, well, but I have already got 2 children with her. Ele falou: mas é o certo. But they told me that, but this is the correct thing. E eu fui lá So I went there, e falei com os meus sogros and then I spoke to my in-laws, e falei com eles. and I told them, Eu falei assim: eu quero a bênção de vocês, I said to them, I want your blessing o nosso casamento. in our wedding. Eles falaram assim: lógico, And they said, of course, mas eu quero acreditar but I want to believe que você that you e a Gisele and Gisele, vão continuar nesse caminho that you're going to continue in this way com Jesus Cristo with Jesus Christ no seu casamento. in your wedding. E hoje, And today, o nosso casamento, our marriage, our wedding, ele representa Cristo na nossa vida, represent Christ in our life. porque houve uma transformação. Because there was a transformation. Lucas 18, In Luke 18, o Clarino o Edgar vai colocar ali. Em Lucas 18 conta a história do jovem rico. it tells the history of the before. Yes. Before. Yeah. 18, yeah. Yeah. It tells the story of a young man. E esse homem chegou diante de Cristo And this man came before Christ. e falou assim: o que eu preciso He asked, what do I need
para ter a vida eterna? to inherit eternal life? Jesus pegou e falou para ele: And Jesus replied to him, você conhece os mandamentos? do you know the commandments? Yes, Yeah. next one. E o jovem respondeu: sim, eu conheço. And the young man replied, yes, I do. E ele falou: e tudo isso eu. E ele falou: eu tudo isso eu faço. And I obey all of them. E Deus pegou e falou para ele, falou assim, So- e Jesus falou para ele, And Jesus said to him, foi então você pega e vende tudo aquilo que você tem, so sell everything that you have, dá para os pobres give to the poor people, e me segue. and follow me. Durante o louvor aqui, While we're singing the worship, Deus me trouxe outra história. God brought me another history. Esse jovem rico pegou, entristeceu. Esse jovem rico, ele entristeceu And this young man, he became upset por causa Sim. que ele amava tudo aquilo que ele tinha. because he loved everything that he had. Ele amava as suas riquezas. He loved his richness. Você ser rico não é pecado, To be rich is not a sin, mas você amar essa riqueza, but to love your richnesses, your goods, essa riqueza se torna o seu Deus. then those things become your God. E se você ama essa riqueza mais do que Deus, And if you love those things more than you love God, se você ama qualquer outra coisa mais do que Deus, if you love anything else more than you love God, Deus vai te pedir, God is going to ask you. fala, se livre disso. Say, He's going to ask you, take this out away. Você está disposto Are you willing a abrir mão de tudo to give up of everything para seguir Deus? to follow God? E Jesus chamou ele para seguir. And Jesus asked that guy to follow him. Jesus falou: siga-me. Jesus told him, follow me. Ele ficou triste And he became sad, upset, e não foi. and he didn't go. Eu lembrei a história de Zaqueu. Then I've remembered the history of Zacchaeus. Zaqueu está no capítulo 19. Não está aí. It's not in there, but it's in the chapter 19. E Zaqueu, And Zacchaeus, quando ele encontrou when Jesus, he met Jesus, ele teve uma conversão. he converted. Ele pegou, ele falou que ia dar metade de tudo aquilo que ele tinha, He said that he would give half of everything that he had. e ele falou assim que ia pegar, restituir And he would restitute 4 vezes mais 4 times de tudo aquilo que ele tinha roubado. from everything that he had stolen from people. Ele teve uma conversão. He was converted. Ele teve uma mudança genuína naquele momento. He had a genuine changing in his life on that very moment. Talvez algumas vidas Some people, o processo vai ser mais lento. the process in some people's lives will be a little bit slower. Mas a gente devemos ter uma conversão. But we have to have a conversion. A gente devemos ter uma mudança. We have to have a changing. Em João 3, In John 3, versículo 3, verse 3, teve uma conversa de Jesus com Nicodemos. this was a talking between Jesus and Nicodemus. E Nicodemos conversando com Jesus, And Nicodemus talking to Jesus, Jesus fala com ele. Jesus said to him, Jesus fala: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Eu nasci de novo. I was born again. E Deus te chama para nascer de novo. And God calls you to be born again. Ele quer que você abandone tudo aquilo que te prende no mundo. He wants you to give up everything that ties you to the world. Nós vivemos num mundo, We live in the world, mas nada nesse mundo but nothing from this world
deve te segurar nele. must hold us in the world. Eu ouvi de muitas pessoas I've heard from many people que a vida é minha, that say that, oh, this is my life. eu faço dela o que eu quero. I do whatever I want. Mas um dia, But one day, a gente vai estar diante de Deus. we have to be before God. O que você vai falar com Deus? What are you going to say to God? Qual que vai ser o seu propósito diante de Deus? What is going to be your purpose before God? Aquela promessa The promise que Deus fez para Abraão, that God made to Abraham, ela serve para nós. it suits to us. Deus te chama para fora desse mundo God is calling you out of the world, e você tem um papel, and you have a role. você tem uma chance You have a chance, de ser um abençoador dessas nações. a blesser of this world, of this. Você tem uma chance You have a chance de trazer muitos com você. to bring many with you. Para muitos, For many people, a minha vida, my life, a sua vida, your life, é a Bíblia que eles estão lendo. it is the Bible that they are reading. That's good. Deus, Ele tem um plano para você. God has a plan for you. Você não está aqui à toa. You're not here by chance. Você não está ouvindo isso à toa. You're not listening to this by chance. A sua vida Your life é muito importante. is very important. Satanás, Satan, ele ou toda a minha vida antes, my past life, eu ouvia I heard que eu não ia ser ninguém, that I would be nothing, que eu nunca ia conseguir fazer nada na minha vida, that I wouldn't do anything in my life. I wouldn't be able to do anything in my life. Satanás falava que eu nunca ia ter uma família. Satan said that I would never have a family. E quando eu comecei a caminhar com Cristo, And when I started walking with Jesus, ele falava que ia me matar. Satan said that he would kill me. Mas isso era Satanás. But that was Satan saying. Isso era um derrotado. That it was a defeated one. É um cara que já perdeu toda a sua batalha. It's the one who has lost all the battles. Ao contrário que Deus diz da minha vida. And on the contrary, God said about my life. Deus falou que eu era um embaixador dele, God said that I would be his ambassador. que eu tinha que representar ele And I would represent him. I should represent him nesse mundo, in this world. que eu tenho que carregar a palavra dele And I have to carry on his word. e eu tenho que ser a palavra dele And I have to be his word através da minha atitude. through my actions, my attitude. Em Efésios In Ephesians 4:22, 4:22 to 24, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados do modo de pensar, e se revestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, provenientes da verdade. So, we were taught with regards to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. That one? 24, yeah. 24. And to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Next. Yes. Acabou. Nós fomos criados We were created para sermos semelhante a Deus to be like God através das nossas atitudes. through our attitudes. Não é fácil. It's not easy. Nesse mundo que vivemos hoje, In the world that we are living today, às vezes a gente somos perseguidos no we are trabalho, persecuted at our work, nas escolas, at school, aonde a gente formos, wherever we go, às vezes no trânsito, sometimes in traffic, mas but as nossas atitudes our actions, our attitudes,
devem ser parecidas com Deus. must be like the same as God. Na criação dos nossos filhos, When we're bringing up our children, do jeito que a gente tratamos os nossos the way pais, that we treat our children, os nossos pais, our parents, as nossas atitudes devem ser diferentes, our attitude must be different, diferente do mundo. different from the world. Nós somos separados. We are separated. Deus nos separou. God separated us. Deus nos escolheu. God has chosen us. Eu tinha um conflito dentro de mim. There was a conflict inside of me. Tudo aquilo que eu tentava fazer, Everything that I tried to do, às vezes eu era barrado I was stopped. e vi uma palavra And there was a word coming to me falando que eu era um derrotado. saying that you are defeated. Quando eu me converti But when I converted e eu comecei a escutar Deus, and I start listening to God, eu entendi I understood que tem hora that there is a time para mim aprender for me to learn, e tem hora and there is a time que eu tenho que ensinar. that I have to teach, Eu tive que aprender. and I have to learn. Um dia, One day, eu cheguei na igreja muito nervoso. I got to the church and I was really angry. Eu acho que eu já contei isso aqui. I think I've told this here. Mas um dia, quando eu cheguei na igreja, But one day when I got to the church, eu falei com o meu líder. and I spoke to my leader, Eu não vou orar mais pela vida da Gisele, and I said, I'm not going to pray for Gisele's life porque ela não tem mudanças. because she hasn't changed. Eu cheguei em casa, na casa dela, And I got to her place, to her house, falei com ela, vamos para a igreja? and I invited her to come to the church. Ela falou para mim, And she said to me, não, hoje eu não posso, hoje é final de um programa de televisão que eu não lembro and qual. she said, no, I can't go today because today is the final episode of a program or something on TV. E eu fui muito nervoso para a And igreja. I got very angry and I went to the church. Ela prefere ver televisão And I said to myself, she prefers to watch TV do que vir para a igreja, to come to the church, de receber de Deus. to receive from God. E eu falei para ela And I said to her, que eu não ia mais orar por ela, I said, I'm not going to pray for you anymore. que eu não queria mais casar com ela, I don't want to get married with you anymore. que eu ia começar a orar por outra mulher. And I would start praying for another woman. E o meu líder falou assim, você não fez isso não. Then my leader said, you haven't done this, Falei, have you? falei, não, eu fiz. And I said, yes, I did. Ele falou, então você volta lá agora So he said to me, go back to your house now, to her house, e pede perdão para ela, and ask her to forgive you, que as suas palavras foram rude that your words were not good. They e que were você rude, ia ser diferente. and that you would be different. Falei assim, mas é ela que está querendo ficar lá e eu estou querendo ficar na igreja. But I replied, but it's her who wants to stay at home. I want to come to the church. Ele falou para mim, And he said to me, você tem que abençoar a vida dela he said, you have to bless her life e confiar em Deus. and trust in God. Deus te chamou? God called you. Eu falei, chamou. Has God called you? Yeah, and I said, yes, he did. Então, Yes, he has. então confia nele. So trust in him. No dia do nosso casamento, On my wedding day, quando eu vi ela entrando, when I saw her coming, toda linda, all beautiful, eu comecei a chorar I start crying, e Deus falou comigo, and God spoke to me. isso não era o seu sonho? Wasn't this your dream? Eu falei, era. I said, yes, it Ele was. falou, é isso que está acontecendo na sua So vida, this is happening to your life porque você confiou em mim because you trusted in me e você me obedeceu. and you obeyed me. Então devemos acreditar, So we must believe. mas a gente acredita But we believe, obedecendo. obey. Devemos obedecer. We have to obey. Tem coisas na nossa vida There are things in our lives que não dão certo that don't go very well, ou or demora a acontecer it takes longer to happen porque tem algo errado na nossa vida. because there are wrong things in our lives. Nós devemos olhar We have to look através da palavra de Deus through the word of the Lord, e ver aonde estamos errando. and we see
what we are doing wrong. A partir do momento From that very moment que você começa a obedecer a that Deus you start obeying God e você começa a buscar a vida de Deus para a and sua we vida, start seeking God's life to your life, as coisas começam a acontecer. things start happening. Às vezes, para nós, Sometimes for us, é uma eternidade. it's an eternity. 2 anos 2 years, foi muito tempo, it was too much time, mas valeu a pena. but it's worth it. Todo o tempo All time que você espera em Deus, that you wait upon the Lord, vale a pena. it's worth it. Nunca é tarde It's never too late para Deus. to God. Devemos crer. We must believe. Em 1 Pedro 2,9, In 1 Peter 2:9, vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. but you were a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of the darkness into his wonderful light. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, I remember when I came to the church, eu tinha vindo de outra cidade para minha cidade, I was coming from another city to my city, porque eu estava morando em outra cidade. because I was living in another city. Quando eu cheguei na minha cidade, When I got to my city, eu não tinha emprego, I didn't have a job, eu fazia alguns trabalhos, casual work. Yeah. I was doing some casual work só para ajudar financeiramente os meus filhos. only to help financially my children, E eu tive algumas propostas de trabalho. and I had some offerings of work, Eu escolhi uma but I chose one porque não ia me atrapalhar na igreja. because that one wouldn't prevent me going to the church. Eu tinha que trabalhar a noite inteira, I had to work all night porque todos os outros trabalhos, because all the other works eles that I was offered, eles iam atrapalhar os meus horários na igreja. they would prevent me from going to the church because of the timetable. Eu entendi I understood que eu era um escolhido de Deus. that I was a chosen person Então eu tinha from God, que pertencer a Ele and I had to belong to him e confiar nele. and trust in him, Eu tive que fazer alguns sacrifícios and I had to make some sacrifices para me poder servir o Senhor. so that I could serve the Lord. No começo eu fui criticado. In the beginning, I was criticized. Muitos amigos meus de infância Many friends from my childhood, falaram assim: eu te conheço. they said to me, I know you. Você não vai durar muito tempo. You're not going to be longer on this. Eu te dou 1 mês para você sair da igreja. I give you 1 month that you're going to leave the church. Outras pessoas falaram: no máximo 2. And another one said, well, maybe it will take 2 months. Nós estamos em 2000, acho que esse ano eu faço 19 anos que eu converti. So now it's been 19 years that I came to the Lord. E graças a Deus, And thanks God, a minha vida mudou. my life has changed. Pessoas que me conheceram quando criança, People that knew me from my childhood, que me vê hoje, that they see me today. falam assim: você é um vencedor. They tell me, you're a winner. Eu falo: não, And I said, no, é Deus na minha vida. it's God in my life. Efésios 2, In Ephesians 2, do versículo 1 ao 5, from 1 to 5, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos com eles,
satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros éramos por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. And even when we were dead in our transgressions, it is by grace that you have been saved. Como essa passagem fala, As this verse says, a minha vida antes de Cristo my life before meeting Christ estava morta. was dead. O meu casamento estava morto. My marriage was dead. Os meus filhos My children, estavam crescendo na casa dos avós. they were growing up, they were bringing up at their grandparents' house. E eu conseguia ver eles quase todos os dias, And I could see them nearly every day, mas eu gostaria de pôr eles para dormir. but I wanted to put them in bed to sleep. Eu gostaria de dar banho neles, I would like to give them a shower, mas quem fazia isso eram os avós. but that was being made by their grandparents. A partir do momento que eu criei From the time that I believed, que um homem chegou para mim, a man came to me. falou: "Por que você não pega aquela menina He said, "Why don't you get that girl e os seus filhos and your children, e casa com ela get married with her, e vai criar os seus filhos?" and start bringing up your children?" Eu falei para aquele homem: And I said to that man, "Eu já tentei de várias maneiras. "I've tried many ways. Nós já largamos, voltamos, We largamos separated, we got back, and we separated again, e nunca deu certo." and nothing went well." E eu falei: "Eu queria." And I said, "I would like." Ele falou comigo assim: "Você já tentou com Jesus?" And he said, "Have you tried Jesus?" Eu peguei e falei: "Não." I said, "No." Ele falou: "Tenta com Jesus, que eu te garanto He said to me, "Try it with Jesus, and I guarantee que a sua vida vai mudar. that your life is going to change. A vida da sua família vai mudar." Your family life is going to be changed. Ele falou: "Seus filhos Your children, precisam de um pai they need a father, e você tem que ser esse pai, and you need to be this father com princípios with principles de Deus from God sobre a vida deles." upon their lives." Hoje, quando eu vejo os meus filhos, When I see my children today, eles crescendo, they are growing up, não só em tamanho, not in height, porque tem uns que não cresceram muito, because there are some that didn't grow up that much, mas but eles são pessoas gigantes they are giants em fé. in faith. Amen. Eu sou muito feliz. And I'm very happy. Sou muito feliz com a minha família. I'm very happy with my family. Eu sou muito feliz por tudo aquilo que Deus fez comigo. And I'm very happy with what God has done in my life. Quando eu sento When I sit down e começo a pensar and start thinking no que Deus já fez na minha vida, what God has done in my life, o que Ele fez na minha família, what He has done in my family, eu falo: eu nunca mereci isso. said I never deserved this. Mas I said, Deus, but God, Ele escolheu fazer isso na He minha has família. chosen E eu to do this acreditei in my nisso. life, and I believed. Quando eu me converti, When I converted, que eu saí das trevas, when I left the darkness, que eu comecei a caminhar na claridade, and when I start walking in light, eu não sei se você I don't know about you. se ficou já dentro de um quarto muito escuro If you have
stayed in a very dark Ficou room. por muito tempo num lugar muito escuro. And you stayed in that dark room for a long time. E quando você sai para fora, When you get out of it, aquela claridade the light outside te deixa meio tonto, make you feel dizzy que você fica meio confuso. and you get a little bit confused. Se você não teve essa experiência ainda, If you haven't had this experience already, é ruim, it's very bad porque você fica confuso. because you get confused. Você não consegue entender o que está acontecendo. You don't understand what is going on. Quando você sai das trevas When you leave the darkness e você começa a caminhar and you start walking nas luzes, in the light, você precisa de Jesus you need Jesus para te guiar. to guide you. E você tem que confiar nele. And you have to trust in Him. Ele vai te dar o caminho. He's going to give you the way. Ele vai te falar o que tem que fazer. He will tell you what you have to do. E ele vai te falar o que você não pode And fazer. He will tell you what you can't do, you don't need to do. Você obedece. And you obey it. Quando eu me converti, When I converted, eu não via o meu casamento restaurado. I couldn't see my wedding, my marriage restored. Era engraçado. It was funny. Tinha semana que estava tudo bem, There were weeks that everything was okay, mas na Very outra well. semana estava tudo bagunçado. but on the next week everything was down. A Gisele ficou morando na casa da mãe dela. Gisele, she was living on her mother's house, E eu fiquei morando na casa da minha mãe. and I was living in my mother's house. E eu fiquei esperando And I was waiting, mudanças na vida da Gisele. changing in her lives. Mas um dia, But one day, o meu líder me falou: my leader told me, você também tem que mudar. you have to change Você as tem, well. você tem que começar a olhar para você. You have to start looking at yourself. Tem uma frase There is a sentence, a phrase. que fala: foque naquilo que você controla. Pay attention, or look at the things that you control. Aquilo que você não controla, And, the things that you cannot control, deixa com Deus. leave it with God. E essa frase veio para a minha vida. And this sentence, this phrase came to my life. Ele falou para mim: começa a controlar a sua vida. Start controlling your life. Começa a fugir dos seus pecados. Start running away from your sins. Você agora está caminhando nas luzes. Now you're walking in the light. Você tem que aprender a caminhar nas You luzes. have to learn how to walk in light. Foi o tempo que você gasta The time that you waste tentando mudar a vida da Gisele. trying to change Gisele's life. Começa a mudar a sua vida. Start changing your life. Deixa a vida dela com Deus. Live her life with God. Você agora, Now você tem que controlar a sua you vida. have to control your life. Você tem que mudar o seu pensamento. You have to change your thoughts. No seu trabalho, At your work, vai ter pessoas there will be people fazendo coisas erradas. making wrong things. Você não deve fazer parte disso. You cannot take part on it. Você começa a fazer parte You now start taking part de pessoas with people que caminham, que professam a mesma fé. that walk and live the same faith. E eu ouvi uma frase essa semana, And I heard a phrase this week, que pessoas infantis that foolish people reclamam, complain. pessoas adultas But resolvem. Adults, they sort it out. Pessoas adultas, Old people or adults, elas conseguem olhar para você mesmo they can see themselves e ver aonde estão os seus erros and they can see where there is a mistake e pedir ajuda para Deus. and ask God to help him. Deus vai te ajudar. God is going to help you. Se você obedecer, If you obey, se você crer, if you believe, Deus vai fazer a diferença na sua vida. God is going to make a difference in your life. E você vai fazer a diferença And you're going to make the difference aonde você for. wherever you go. Se for na escola, If it's at school, se for na universidade, at university, no seu trabalho, at your work, na sua casa. at your house, Você tem que ser a diferença. you have to be the difference. A justiça é de Deus.
the righteousness or the Aquela justice from a the Lord. promessa para Abraão, The promise for Abraham, ela está sobre a sua vida. it's upon your life. Aqueles que amaldiçoarem The você, ones who curse you, Deus vai tomar conta deles. God will take care of them. Você nunca deve se imaginar ridiculizado You cannot imagine you're being ridiculized através dessas pessoas, through these people. porque Because Deus God, é a sua justiça. He is your justice. He's your righteousness. Eu gostaria que você ficasse de I pé. would invite you to stand up E que você agora tivesse um tempo and you can have a time. Eu gostaria de deixar algo aqui. I would like to leave something for you. Você vai orar agora Now you're going to pray e vai pedir para Deus te ajudar, and you're going to ask God to help you, para te mostrar tudo aquilo to show you everything que você tem que deixar no mundo, that you have to leave behind in the world para você começar a caminhar na luz. so that you can start walking in light. E eu quero falar algo para você. And I want to tell you something. Se você precisa de uma mentoria, If you need someone to mentor you, to guide you, nós temos um bom pastor aqui. we have a good pastor here. Esse pastor que ora por nós, A pastor that prays for us, um pastor que consegue nos aconselhar a pastor who can counsel us e que tem muita experiência and who has a lot of experience com Deus. with God. E eu vejo Deus através da vida dele, And I can see God through his life. que ele é muito usado por Deus. He's been used by God. Algo que me impacta muito Something that impacts me, é ver o amor de Deus to see God's love através da vida dele. through his life. Você pode confiar. You can trust Aquilo que ele te pedir para fazer, anything that he asks you to do. você obedece. Obey, Vem de Deus. because it comes from God. Creia nisso. Believe in it. Entregue a sua vida para Jesus. Give your life to Jesus. Jesus é a luz que nós precisamos. Jesus is the light that we need. Ele é o caminho que nós precisamos caminhar. He's the way that we must walk through. Ele é o único que pode mudar a nossa história. He's the only one who can change our lives, our history. Se ele mudou a história de um alcoólatra, If he has changed the history of a person who was addicted to alcohol, se ele mudou a história de uma pessoa que não tinha compromisso com Deus, if he has changed a history of a person who was not committed to God, e que ele deu filhos, e que Deus deu filhos and God has given him children, maravilhosos, wonderful children, ele pode mudar a sua história. he can change your history. Ele pode mudar a história da sua família. He can change the history of your family. Mas você tem que crer But you must believe. e você tem que obedecer. You have to obey. Você tem que buscar. And you have to seek. Não é fácil. It's not easy. O começo não vai ser The fácil. beginning is not going to be easy. Se você quer um dia estar aqui dando testemunho, If you want to, one day you can come here and give your testimony. se você quer falar das maravilhas de Deus sobre a sua vida, If you want to tell the wonders of God upon your life, você tem que acreditar. you have to believe. Você tem que buscar. You have to search. Você tem que gastar tempo com You Deus. have to spend time in the presence of God. Você tem que buscar para a sua vida. You have to search for your life. Como que eu aprendi? How did I learn? Lendo a palavra. Reading the Bible. E todas as dúvidas, And all the doubts. eu tinha para quem perguntar. I had someone that I could ask. Eu tinha meus líderes. I had my leaders. E você tem um bom líder. And you have a good leader. Se você tem dúvidas, If you have doubts, você pode perguntar. you can ask him. Você pode mandar mensagem. You can send messages. Tudo aquilo que você precisa, Everything that you need,
Deus já preparou para você. God has already prepared for you. Deus te deu um bom pastor, God has given you a good pastor, uma boa pastora. a good lady pastor. Deus te deixou a Bíblia. God has given you His word, the Bible. Deus te preparou esse tempo aqui para você. God has prepared this time for you here, Você tem que crer, and you have to believe, mas você tem que obedecer. but you have to obey. Pai, que em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, que o Teu Espírito Santo that your Holy Spirit possa ministrar na vida de cada um aqui hoje. speak to all of us here today. Que o Senhor possa ministrar na vida de cada um que tem ouvido essa pregação. I pray that you can minister any person that is listening to this preaching. Que o Senhor possa derramar um espírito de amor. That you can pour out a loving spirit. Que o Senhor possa, sim, Deus, ministrar na vida de pessoas. That you can minister in people's lives, Lord. Que o Senhor possa mudar. And you can change. Que o Senhor possa restaurar You famílias. can restore families. Que o Senhor possa mudar caminhos. That you can change ways. Pai, o que eu oro Father, I pray é que nós podemos ser luz that we might be light aonde nós pisarmos. wherever we go through. Pai, que nós podemos ser, Deus, That we may be, Lord, verdadeiros embaixadores true ambassadors de Cristo. of Christ. Que nós podemos, sim, Deus, And we can do, God, aonde formos, wherever we go, levar a Tua presença, take your presence, levar o Teu amor. take your love Que pessoas and people. possam orar para nossas vidas. People can pray for our lives. E que essas pessoas que olham para nós And the ones who are praying for us possam ver Cristo. can see, the ones who are seeing us, they can look at us and they can see Christ. Amém? Amen. Aleluia. Amen.